Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 13 dos senhores vereadores presentes, 3 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos projetos de lei, de decreto legislativo e moções. O primeiro deles é um projeto de lei complementar de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas e do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera o Código de Obras e Edificações para fixar diretrizes para obras de terraplenagem. Projeto de lei complementar de autoria do vereador Leandro Palmarini, que altera o Código de Obras e Edificações para prever nos próprios públicos economizadores de água. De autoria do prefeito Miguel Haddad, um projeto de lei que altera a lei para modificar disposições sobre a Companhia de Informática de Jundiaí, a Sijum. De autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, projeto de lei que institui campanha escolar de valorização das reuniões de pais e mestres. De autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, projeto de lei que prevê monitoramento de imagens nos eventos privados de presença de grande público. De autoria do mesmo vereador Paulo Sérgio Martins, que condiciona nas creches privadas a medicação. De autoria do vereador e presidente da Casa, Júlio César de Oliveira, projeto de lei que dispensa de passagem por catracas em repartições públicas a gestantes. De autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, projeto de lei que altera a lei para incluir o calendário municipal de eventos no currículo escolar. De autoria do vereador Fernando Bardi, projeto de lei que assegura à criança com deficiência locomotora matrícula na escola mais próxima de sua residência. De autoria do vereador Cênio Francisco de Souza, projeto de lei que altera a lei para, no bullying escolar, prever medidas alternativas de mudança de comportamento. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2012 e estabelece outras providências. Ainda de autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza convênio com o Estado através da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania para a promoção e efetivação da lei estadual que dispõe sobre penalidades administrativas pela prática de atos de discriminação racial. De autoria da mesa, projeto de lei que fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura de número 16, que vai de 2013 a 2016. De autoria da mesa, projeto de lei que fixa subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, também para a 16ª legislatura do mesmo período. De autoria da mesa, projeto de decreto legislativo que fixa o número de vereadores para a 16ª legislatura 2013-2016. As moções, a primeira delas de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que apela à Secretaria de Estado da Educação de implantação de portas detectoras de metais em todas as escolas estaduais. De autoria da vereadora Ana Tonelli, moção que apoia aos trabalhadores e alunos das escolas e faculdades da União das instituições educacionais do Estado de São Paulo, a Uniesp, pela luta por seus direitos. De autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, o vereador José Dias, moção de repúdio às declarações racistas e homofóbicas do deputado federal Jair Bolsonaro. Finalizando, de autoria do vereador Durval Orlato, moção que apela ao governo do Estado por criação de cursos com ciclos diferenciados dentro da Fundação Casa. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos iniciando essa sessão. Muito bem, minha primeira secretária, a vereadora Ana Tonelli. As listas de requerimentos de alçado plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados.
Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para a ordem do dia. Vereadora Marilena. Com 14 dos senhores vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, vamos passar à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje iniciamos os trabalhos e eu, antes de entrarmos na pauta, fazer um pedido especial a Vossa Excelência. Hoje, da comunidade evangélica Povo de Deus, o pastor presidente Abílio Luiz Júnior e também o pastor Jair de Barros, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ambos estão aniversariando. O pastor Abílio e a missionária Vânia, homens que têm lutado aí junto com o pastor Jair e também a sua esposa Marta, têm trabalhado muito em prol da comunidade de Jundiaí, com muitos trabalhos aí sociais, evangelizando e lutando aí por uma formação de cidadãos melhores ainda do que já são. Portanto, gostaria de pedir a Vossa Excelência que dedicássemos a sessão hoje ao pastor Abílio e ao pastor Jair por mais um ano de vida. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem do novo vereador Paulo Sérgio Martins. Dedicar a sessão de hoje ao Rogério Melo, que era diretor da Rede Passarela, que faleceu precocemente nessa madrugada, informando que o velório será a partir das 5 horas. Aceita as 2 questões de ordem. Eu também gostaria de dedicar essa sessão aqui ao professor Antônio Carlos Magro, que tanto fez pela educação na cidade de Jundiaí, que também nos deixou aí uma lacuna que fica também na questão educacional. Esta presidência, antes de passarmos a ordem do dia, recebe um ofício por parte do Grendac, agradecendo, né, a Câmara Municipal, então importante extensivo a todos os vereadores, a questão da doação que nós autorizamos que essa casa fizesse na semana passada dos 5 computadores. Então, fica registrado o agradecimento por parte do Grendac. Tendo a ata da 100ª sessão ordinária realizada em 12 de abril de 2011, permanecida à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Vamos passar, então, ao primeiro item da nossa ordem do dia. Antes disso, um aviso. Em razão dos feriados da Semana Santa, né, o prazo para entrega de pedidos de prorrogação na Secretaria da Casa se encerra hoje, dia 19, às 17 horas. Primeiro item da nossa ordem do dia é o projeto de autoria do vereador Gustavo Martinelli, que altera a Lei de Zoneamento e Ocupação do Solo para exigir pavimento permeável nos estacionamentos, nos casos que especifica. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o seu autor, vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha. Projeto de lei de minha autoria, número 10.756, de 2010, que altera a Lei de Zoneamento e Ocupação do Solo para exigir pavimento permeável nos estacionamentos, nos casos que especifica. É um projeto ambientalmente correto, que altera a Lei de Zoneamento, a Lei número 7.503, passa a vigorar com as seguintes alterações. Os estacionamentos de veículos, quando descoberto, terá pavimento permeável às águas das chuvas, em 30% no mínimo de sua área, no caso de estacionamentos comerciais, bancos, supermercados e shopping centers. Essa lei tem uma emenda que altera de 50% para 30% no mínimo de sua área. É um projeto constitucional, passou pelas comissões dessa casa e, além disso, tem um parecer da Secretaria Municipal de Obras.
em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos informar que o projeto de lei número 10.756 recebeu parecer favorável dos técnicos desta Secretaria Municipal de Obras, esclarecendo que a exigência do pavimento permeável só se aplica nas áreas localizadas ao nível do solo. Então, eu busquei esse parecer do secretário municipal de obras, foi um pedido do jurídico desta casa, e acredito que com esse parecer, esse projeto não será vetado, pois já tem um parecer da Secretaria de Obras. Passou pelas comissões desta casa e, em condições normais, tem um dado aqui que obtive na internet, a água da chuva infiltra no solo e retorna ao lençol freático para realimentar lagos e rios, mantendo o ciclo natural da água. Com a impermeabilização das ruas e aumento das áreas edificadas, a água da chuva chega em grande velocidade aos rios, causando as enchentes. Este quadro é agravado pelo efeito das ilhas de calor, aumentados e localizados na temperatura nos centros urbanos, causados pela intensa urbanização, resultando, entre outras coisas, as chuvas mais intensas e localizadas nesses pontos. O custo de execução do pavimento permeável é menor quando comparado com outros sistemas utilizados no combate às enchentes. Eu peço aos nobres pares a aprovação desse projeto. O pavimento permeável é uma opção importante e que deve ser sempre considerada por administradores públicos, incorporadores e construtores. A sociedade só tem a ganhar com esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Gustavo Martinelli. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.756, de autoria do nobre vereador Gustavo Martinelli, que altera a lei de zoneamento e ocupação do solo para exigir pavimento permeável nos estacionamentos, nos casos que especifica. Com a palavra, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha. Gostaria de parabenizar o jovem vereador Gustavo Martinelli, pelo brilhante projeto que altera a lei de zoneamento e ocupação do solo para exigir pavimento permeável nos estacionamentos, nos casos que especifica. Acho que esse projeto não tem muito o que discutir quanto ao mérito. Um excelente projeto. A gente sabe hoje os problemas que os municípios enfrentam por causa da falta de ruas permeáveis, em que as enchentes acabam ocasionando muitos problemas para toda a população nas cidades, com o desenvolvimento urbano, com esse concreto que assola cada vez mais as cidades. Então, eu acho que esse projeto, ele busca garantir uma permeabilidade mínima do solo, para que não que se evite mais as enchentes, que isso a gente sabe que vai ser praticamente impossível daqui para frente, mas que se diminuam os efeitos das enchentes, dessa grande quantidade de água, que a gente verifica nas chuvas, nas tormentas que acometem as cidades. Então, eu acho que é um projeto muito importante. O vereador, acho que ouvindo a comissão, o pessoal da Secretaria de Obras também resolveu abaixar o percentual mínimo de 50% para 30%, porque provavelmente alguns locais ficariam impossível manter esse percentual mínimo de 50% de permeabilidade dos estacionamentos. Mas eu acho que é uma medida muito importante, mesmo sendo os 30% mínimo, eu acho que é muito importante e vai ajudar muito nessa questão. Então, parabéns, vereador, como presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, aqui fica meus votos de parabéns e que esse projeto prospere, como é legal e constitucional, foi considerado em nossa casa, que a Prefeitura também, assim, acolha esse projeto e seja sancionado pelo prefeito. Uma parte, vereador. Pois não.
E na emenda também é para novos empreendimentos aí habitacionais. E bancos, supermercados, shoppings, são os novos shoppings na cidade, novos bancos, não é para os já construídos. Sem dúvida, vereador. Acho que isso também facilita, até porque os empreendimentos já construídos, muitas vezes você fica impossibilitado de fazer de colocar em prática um projeto de lei como esse. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo excelente projeto. Continua em discussão o projeto de lei número 10.756, com a palavra o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, inicio minha fala cumprimentando o nobre vereador Gustavo Martinelli pela importância desse projeto de lei ao meio ambiente, à população, principalmente que mora na área urbana, em especial a população que depende dessa água que será infiltrada para o lençol freático, pois essa água é muito preciosa para a sobrevivência de todos nós. Esse projeto de lei, de um lado, ele evita os alagamentos, as inundações, não apenas nos córregos, mas também naquelas vias públicas que, por questões geográficas, acabam tendo sua drenagem reduzida. Por outro lado, também, como já disse, essa água acaba indo para o lençol freático e contribuindo para essa reserva necessária para que Jundiaí contribua, de fato, para que não falte água no nosso planeta. Então, mais uma vez, eu parabenizo o vereador. No dia de ontem, estive num evento do lançamento da discussão do plano diretor, e um dos assuntos abordados naquela palestra foi justamente a preocupação do Poder Executivo Municipal, do prefeito Miguel Haddad, da Secretaria Municipal de Obras, em relação a esse tema. Dessa forma, eu entendo que a votação desse projeto de lei, ela está totalmente em sincronia com aquilo que é preocupação também do Executivo Municipal. Tenho o apoio desse vereador. Eram essas minhas palavras. Senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Silvio Hermani. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.756. Não havendo, então, mais oradores inscritos, antes de colocar em votação, essa presidência vai suspender os trabalhos por 5 minutos, até porque o autor, o vereador Gustavo Martinelli, está redigindo uma emenda que lhe foi pensada e vai precisar das 11 assinaturas. Então, nós vamos suspender por 5 minutos para que o vereador consiga colher as assinaturas pertinentes. Antes da suspensão, essa presidência fará 2 avisos a todos presentes nesta manhã aqui, em especial aos vereadores. O primeiro aviso é uma convocação aos senhores vereadores para a 17ª sessão extraordinária da 15ª legislatura em 19 de abril de 2011, ou seja, na manhã de hoje, teremos uma sessão extraordinária, logo após a sessão ordinária. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, parágrafo 1º, concomitante com o regimento interno, artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após a 101ª sessão ordinária para apreciação da seguinte matéria: projeto de lei de número 10.883 de 2011, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania para promoção e efetivação da Lei Estadual 14.187 de 2010, que dispõe sobre penalidades administrativas pela prática de atos de discriminação racial. É o único item
constante da nossa pauta da sessão extraordinária. O segundo aviso, senhores vereadores, é reiterando um convite que já foi feito para a nossa 18ª audiência pública, que irá realizar-se em 27 de abril de 2011, cuja pauta convite compõe-se do projeto de lei de número 10.779 de 2010, também de autoria do prefeito Miguel Haddad, que regula nos termos do plano diretor o estudo de impacto de vizinhança, o relatório de impacto de vizinhança, o EIV-RIV, e cria a Comissão Municipal de Impacto de Vizinhança. Portanto, teremos audiência pública no dia 27 de abril, a partir das 19 horas, bem como a sessão extraordinária, hoje, logo após a sessão. Ficam todos os senhores convocados para a sessão extraordinária. Estão suspensos os trabalhos por até 5 minutos para o vereador poder colher as assinaturas pertinentes para a emenda.
assina que eu adio. Eu não consigo 9 assinaturas? Estão reabertos os trabalhos da 101ª sessão ordinária da 15ª legislatura. O senhor me permite uma questão de ordem, senhor presidente, antes de Questão de colocar em ordem da votação o vereadora projeto? Ana Tonelli. Senhor presidente, apenas para cumprimentar todos os integrantes do grupo Voto Consciente da nossa cidade. Eu estive na última sexta-feira no SENAC representando Vossa Excelência e foi um verdadeiro sucesso. As dependências lá do Salão Nobre ou do plenário estavam lotadas, né? As pessoas de São Paulo, com palestras, coisas simples, mas que realmente nos tocaram. Então, através dessa questão de ordem, eu cumprimento todos os membros do projeto Voto Consciente pelo lançamento desse projeto Cidadãos, que tenho certeza absoluta, pelo que vimos lá naquele momento, já é um sucesso na nossa cidade, presidente. Eu representei Vossa Excelência, infelizmente Vossa Excelência tinha já o compromisso na capital paulista, não pôde ir, mas não deixou de se fazer representar, e nós lá estivemos com outros vereadores também, e fomos prestigiados com esse convite. Não estávamos prestigiando esse grupo de jovens que vieram para nos ajudar na direção dos trabalhos desta Casa de Leis e, por que não, do nosso Executivo. Obrigada, presidente. Já estão sendo providenciadas as cópias da emenda de número 2 a esse projeto de lei. Vereadora Ana Tonelli, eu já soube do sucesso que foi o evento lá do lançamento dos Cidadãos, né? Tive notícias através da senhora e de outras pessoas que lá estiveram presentes, então gostaria de cumprimentar aqui o Henrique Parra, né? Que é um dos mentores e um dos grandes incentivadores aí da organização não governamental Voto Consciente na cidade de Jundiaí. E a gente espera que esse processo sirva realmente para que a gente tenha um processo de discussão amadurecido na nossa cidade a respeito, né, dos temas que serão levantados nesse período de discussão. Bem como, né, a gente espera que a nossa população participe também de 2 eventos, onde ela pode estar hoje opinando, né, junto à Prefeitura Municipal, inclusive utilizando num desses espaços o nosso site aqui na Câmara, que é a questão orçamentária na nossa cidade, né, vereadora Ana Tonelli. As pessoas respondem a um questionário bastante simples e podem lá colocar a sua opinião daquilo que entende que é a necessidade de ser votada e colocada no orçamento do município. E o outro espaço, que iniciou-se ontem, também é a questão do Código de Obras, que passa aí por uma discussão na sua revisão também, né? Não sei se os vereadores já receberam as cópias. O vereador Zé Dias já recebeu a sua cópia da emenda de número 2? Então, vamos colocar em votação. Antes de colocar em votação, atendendo a emenda que já ficou conhecida como a emenda Sidney nesta casa, eu farei a leitura da emenda de número 2 ao projeto de lei de número 10.756, de autoria do nobre vereador Gustavo Martinelli, que altera a redação do dispositivo. O artigo 2º leia-se como segue. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Está em votação o projeto de lei de número 10.756.
Vereador Fernando Bard. Com 15 dos senhores vereadores votando sim, então está aprovado o projeto. Agora teremos que votar as emendas. A emenda de número 1 em votação. Vereador Marcelo. Vereador Pastor Roberto Conde. Com 15 dos senhores vereadores também votando sim. Então, vamos retomar a primeira votação, porque houve um erro aqui por parte da nossa assessoria. Neste caso, por ser alteração da lei de zoneamento e ocupação do solo, a maioria é de 2/3, então a presidência tem que votar. Então, nós vamos colocar em votação o projeto de lei de número 10.756. Eu peço um minuto, porque nós vamos ter que retomar o nosso sistema aqui, ok? Assim que estivermos aptos, essa presidência irá colocar em votação. Estão suspensos os trabalhos até que a gente consiga abrir de novo o nosso painel. Estão reabertos os trabalhos da 101ª sessão ordinária. Então, vamos colocar em votação o projeto de lei de número 10.756, de autoria do novo vereador Gustavo Martinelli, que altera a lei de zoneamento e ocupação do solo para exigir pavimento permeável nos estacionamentos, nos casos que especifica. Em votação. Com 16 senhores vereadores votando sim, está aprovado o projeto. Vamos votar a emenda de número 1. Em votação, a emenda de número 1. Vai tomar no cu, hein? Ô, é foda, hein? Falou. Me testa. Me testa. Vereador Paulo Sérgio, votar na emenda de número 1. Com 16 senhores vereadores, está aprovada a emenda de número 1. Votaremos agora a emenda de número 2. Em votação, a emenda de número 2 ao projeto de lei de número 10.756.
Com a totalidade dos senhores vereadores também, votando sim, portanto, aprovada pela unanimidade desta casa, tanto o projeto de lei quanto as duas emendas. Aprovado o projeto de lei de número 10.756. Parabéns ao novo vereador Gustavo Martinelli. E esse projeto vem se somar, vereador, a um de minha autoria nesta casa, que exige dos estacionamentos em área livre, a cada 40 metros, se não me falha a memória, que tenha uma árvore, uma arborização desses estacionamentos, que infelizmente, né, em muitos casos a gente vê que não está sendo cobrada por parte da prefeitura, né? E eu fico muito feliz quando vejo e passo e frequento às vezes o estacionamento, né, de um dos supermercados da nossa cidade. Não farei propaganda gratuita, mas todo mundo com certeza que vai até lá sabe que existe um hipermercado na nossa cidade que tem árvores plantadas até antes da lei ser aprovada nesta casa. Questão Parabéns, de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Gustavo Martinelli. Questão de ordem do novo vereador Silvermani. Senhor presidente, na minha fala, quando defendi o projeto do vereador Gustavo Martinelli, eu citei que estive ontem no Paço Municipal acompanhando o lançamento do plano diretor. Realmente eu cometi um equívoco, eu estive no lançamento da discussão da nova proposta do Código de Obras do município de Jundiaí. Inclusive, uma das formas de se abordar essa discussão foi que estaria sendo levado mais arquitetura para as edificações no nosso município, preocupando-se com a questão da drenagem nas águas pluviais, a questão da insolação, principalmente nos quartos, enfim, trazendo mais qualidade de vida. A sociedade estará discutindo esse projeto, que com certeza estará vindo para a Câmara Municipal, que também dará a sua contribuição para essa discussão, para essa abordagem, e não abortagem, como eu disse inicialmente. Muito obrigado. Se nós vamos discutir, não dá para a gente abortar. Questão de ordem. Né, a discussão. Questão de ordem do novo vereador Paulo Sérgio Martins. 3 pedidos, senhor presidente. O primeiro, a gente viu o placar, estava conversando com o Marcelo Gastaldo, é 16 votos. Isso é um projeto de resolução, então precisa do voto da presidência. Eu gostaria de pedir novamente a Vossa Excelência que colocasse na pauta o nosso projeto, onde o presidente vota em todas os projetos de lei e etc. O segundo pedido, faltou uma assinatura só, mas eu acho ridículo ficar correndo atrás de todo mundo e Vossa Excelência pedindo para esperar um pouquinho. É um projeto de lei igual ao do Durval, só peço mais uma assinatura, eu adio. E o terceiro é pedir aos senhores vereadores que não coloquem em urgência a votação de cadeiras. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Sérgio, tendo em vista que o senhor disse que vai adiar, eu acho que é de bom senso. Se houver assinaturas, eu adio. Faltando uma, eu não vou correr um por um pedindo pelo amor de Deus. Eu pediria ao senhor que, assim como eu tive a paciência de ouvi-lo, que o senhor tivesse a paciência de me ouvir, até porque nós não podemos travar diálogos aqui em paralelo. Né? Mas eu acho que um pouquinho de paciência. Questão de ordem? Não cabe a parte em questão de ordem, senhor presidente, nem do senhor, pelo regimento interno. Eu não estou em questão de ordem, eu estou usando da prerrogativa da presidência de lhe responder as perguntas que o senhor acaba de fazer. Eu não perguntei, eu falei que seriam pedidos. Então eu vou explicar a todo mundo que se encontra regimento presente interno, aqui. Por favor, vereador Paulo Sérgio. O regimento interno O proíbe regimento a parte. interno não permite que o senhor fale, vereador Paulo Sérgio. Proíbe a parte, senhor Qual presidente. artigo que o senhor está citando? 103, pode pegar aí. Que a parte? Não estou discursando, vereador Paulo Sérgio. O senhor está parteando o meu pedido Não, senhor, de questão de ordem. O senhor fez uma questão de ordem onde o senhor fez 3 questionamentos a essa presidência. Artigo 102, errei por 1. O vereador pode apartear o orador se isso permitir para indagação e esclarecimento pertinentes ao assunto em questão, exceto, parágrafo 1º. Qual é o projeto que nós estamos discutindo, vereador Paulo Sérgio? É questão de ordem, não existe questão Não, de ordem. questão de ordem. O senhor fez uma questão de ordem. Então fala. O senhor fez uma questão de ordem, Não cabe fez a 3 parte. questionamentos a essa presidência, eu não estou fazendo a parte. 102. Eu estou respondendo a quem está presente nessa sessão em cima dos questionamentos feitos a essa presidência. Então, por favor, responda. Se o senhor permitir.
É que o aparte não cabe, eu vou quebrar o seu Eu galho. não estou em aparte, eu estou respondendo aos questionamentos feitos Eu não pelo fiz nobre questionamento. vereador Paulo Sérgio Martins. Eu não fiz questionamento, eu fiz pedidos. Como não? O senhor Eu fiz fez pedidos, três pedidos. Pedidos e questionamentos, Não. pedidos para assinatura, questionamentos sobre a colocação Foram só de... 3 pedidos. Que o presidente vote, não urgência ao número de cadeiras e que corra normalmente esse trâmite. Eu acho ridículo ficar pedindo, por favor. Eu acho ridículo uma série de coisas, vereador Paulo Sérgio, mas nesse caso o senhor está errado, até porque a presidência tem a prerrogativa de fala. Respondendo aos pedidos da questão de ordem do novo vereador Paulo Sérgio Martins. Primeiro, não passou por essa presidência e não vi por parte de nenhum vereador, a não ser que o próprio vereador autor do questionamento tenha feito, um pedido para urgência na votação de qualquer projeto de lei, exceto a questão que já foi lida por esta presidência, de que teremos uma sessão extraordinária logo após a sessão ordinária. Então, acho que o primeiro ponto está respondido. Isso não inibe que seja pedido Por favor, o urgência. senhor não tem direito a falar, vereador Paulo Sérgio. Como? Só se o senhor pedir questão de ordem, eu lhe Questão conceder. de ordem. Por enquanto, não, vereador Paulo Sérgio. Ô, louco. Segundo ponto, ele faz um questionamento a respeito de um processo, de um projeto que está sob análise do nosso departamento jurídico, portanto, não se encontra apto, portanto, não está ainda na possibilidade de vir ou não ser colocado na pauta. Questão de ordem. Estando apto, a presidência Questão de assim ordem. o fará. Mais um minuto, vereador Paulo Ele Sérgio. está apto só para questão de ordem. Terceiro ponto. Terceiro ponto. A respeito da questão das assinaturas. Tendo em vista que o senhor assumiu um compromisso, tendo em vista que nós temos um projeto que entrou primeiro nesta casa, do novo vereador Durval Orlato, tendo em vista que esta presidência, já em comum acordo com a maioria dos vereadores, inclusive com Vossa Excelência, já tomou a atitude de colocar algumas datas, e eu vou até pedir aqui para que a minha diretora legislativa traga para nós o calendário que nós fizemos em conjuntos, na questão de nominação, de estarmos colocando, fazendo uma experiência, inclusive atendendo a um pedido do nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto Doca, que com toda a sua experiência fez uma justa reivindicação para que fizéssemos antes de colocar, e por ser uma prerrogativa da presidência na feitura da pauta, nós estamos deixando, vocês podem ver que nas últimas sessões nós não tivemos colocação de nominação de ruas ou de qualquer próprio público, exceto o caso da escola lá do bairro Currupira, de autoria do vereador Marcelo Gastaldo, que entrou de urgência, porque houve um erro, né, de localização, e da creche do Jardim Tamoio, de autoria do novo vereador José Galvão Braga Campos, do vereador Tico, tendo em vista a inauguração marcada para o sábado. Tirando esses dois projetos, nenhum outro projeto de denominação entrou na nossa ordem do dia, atendendo a questão de que temos dois projetos de lei e uma consideração muito inteligente, feita, como sempre, pelo nosso decano aqui da legislatura de Jundiaí, o vereador Doca, o vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Então, eu estou já aqui, vereador Paulo Sérgio, até para conhecimento de todos os senhores, nós estabelecemos a seguinte ordem de projetos de denominação. Inclusive, tive um pedido do vereador Zé Dias, e disse ao vereador Zé Dias que colocaria dentro dessas datas. Certo, vereador Zé Dias? Eu gostaria que o senhor confirmasse isso. Questão de ordem. Deixa eu só fazer a leitura das datas, vereador Tico. Pois não, vereador. Então, sessão ordinária, primeira sessão ordinária que nós teremos denominação, será no dia 24 de maio de 2011. Segunda sessão ordinária, a do dia 9/8 de 2011.
A terceira, no dia 27/9/2011. E a última sessão nesse ano, onde nós teremos denominação, será a sessão do dia 29/11/2011. Serão 4 datas em que faremos, né, a sessão contando com denominações. Certo, vereador Paulo Sérgio? Questão de ordem do novo vereador José Galvão Braga Campos. Questão de ordem posteriormente. Deixa eu só colocar as coisas nos devidos lugares aqui, né? As denominações da creche, e salve a questão da escola do vereador Marcelo Gastaldo, pelo menos no meu caso, houve as assinaturas regimentais para que ela fosse votada. Então, está dentro do regimento, mesmo que haja um acordo entre os vereadores. Se houver mais casos desse, em havendo 11 assinaturas, né, 2/3 da casa, o regimento diz que teria que ser votado. A qualquer momento, cabe, porque o regimento diz isso, né? Então, deixar bem claro que o meu projeto de lei, da creche do Tamoio, houve as assinaturas regimentais, tá ok? Só porque senão vai ficar muito ferro e fogo as coisas, também fica complicado. Não. Se tivermos que inaugurar algum próprio público, né, por algum motivo de urgência, tem que deixar o dispositivo, né, e o dispositivo já está na lei, que são os 2/3 de assinaturas, tá ok? Perfeito. Vereador Tico, só esclarecendo, talvez não vou dizer que não falei, não vou dizer que tenho certeza de que falei, mas com certeza, nos 2 casos, nós tivemos a urgência, eles não estavam na pauta, foram de urgência, e para a urgência é necessário que você tenha, né, um número de regimentais de assinaturas, para que ele possa vir para ser discutido, sem sombra de dúvida. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Respondendo vossa resposta, quanto ao presidente votar ou não, ele já está apto desde 2010. Acho que vossa excelência está enganada. Não, Segundo não lugar, estou, só não. um segundinho, excelência. O senhor não permitiu, só um segundinho, por favor. Perfeito. Em segundo lugar, quanto às assinaturas, eu até falei que eu retiraria, até por respeito ao Durval Orlato. E agora o senhor assumiu o compromisso publicamente, que será em dois meses, não tenha dúvida que eu retirarei. Eu só acho ridículo o vereador passar de mesa em mesa e, na presença de vossa excelência, ela falou para o Val, não assina. Depois ele assinou. E o terceiro é o seu compromisso público e dos vereadores aqui na sua voz, que não irá para urgência o projeto de cadeiras da Câmara, até porque nós temos que discutir. Esse é o principal tópico. Obrigado, senhor presidente. Torna a dizer, vereador Paulo Sérgio, exceto se o senhor está passando, colhendo assinaturas da urgência, ninguém mais me procurou. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do novo vereador Durval Orlato. O vereador Paulo Sérgio me procurou há pouco a respeito da assinatura de uma emenda nesse projeto de resolução. E eu disse a ele que a presente emenda, na verdade, já é algo que está contemplado num projeto de resolução idêntico a esse, protocolado anteriormente. E que, por nós não termos ainda construído um consenso na casa, eu nem tinha pedido para colocar em votação. Por um descuido da secretaria, o projeto acabou sendo protocolado, tramitado. Então, eu disse a ele, falou, olha, eu não vou assinar uma emenda que vai tornar o projeto teu igual ao meu. Quer dizer, então, eu pedi e solicitaria a ele, né, que reconsiderasse e retirasse o projeto de pauta e fizesse as emendas ao meu projeto mais antigo, apenas por uma questão de anterioridade na apresentação dos projetos. Agora, parte, vereador Durval. eu não posso conceder a parte. Não existe a parte, questão de ordem, vereador Então, Paulo Sérgio. aí que eu quis chegar. Por favor, vossa excelência vereador chegou Paulo nesse sentido. Não, senhor, vereador Paulo Sérgio, por favor. Vereador Durval Orlato, está garantida a fala de vossa senhoria. Nesse sentido, é que eu quero esclarecer aqui à presidência e aos demais vereadores que é só por esse motivo que eu não assinei a emenda ao projeto dele. Quer dizer, eu pediria que ele retirasse por uma questão de anterioridade. A minha lei é mais antiga e ele poderia ofertar emendas e melhorias àquele projeto que, aliás, eu pedi o adiamento para outubro, ouvido alguns vereadores, Doca, Natonelli e tal, de que eles queriam sentir se isso ia funcionar. Vossa Excelência acatou. Então, nesse sentido, eu me sinto tranquilo para dizer, olha, eu
pela última vez, faço apelo aqui de público a esta presidência pela retirada do projeto pelo vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem, o novo vereador Paulo Sérgio Martins. Primeiro, quanto à parte de questão de ordem, Vossa Excelência mesmo falou que não é projeto, então não tem questão de ordem, pode ter uma parte. Então não entendi. Não, senhor. Segundo lugar, errado, só um segundinho, sempre. não tem a parte de questão de ordem. Ou tem ou não tem. Segundo lugar, presidente o não é vereador parteiro. Durval Orlato, O presidente o tem direito vereador... de fala e pode lhe cortar a fala se o senhor continuar desrespeitando essa presidência, vereador Paulo Não estou Sérgio. desrespeitando, eu estou O exercendo senhor o meu está direito. desrespeitando essa Não, presidência. eu estou exercendo o meu direito. Não, senhor. Posso continuar O senhor falando? está extrapolando o seu direito. Posso continuar O falando? senhor pode continuar falando desde que o senhor tenha algo a falar. Mais do que isso? Mais do que isso. Não votar o número de cadeira, o presidente vota e não ficar correndo atrás da assinatura? Se fosse rifa, era mais rápido. O vereador Durval Orlato tem razão, certo, no que ele falou. O problema é que a consultoria jurídica daqui errou. Eu não iria propor um projeto se eu soubesse que ele teria. Então, Vossa Excelência também tem que ver direitinho o que acontece nos bastidores. Calma, vereador. Eu também não sei, mas deve acontecer muitas coisas, vereadora Anatonelli. Eu não sei ainda, vereador Durval Orlato, se o pedido de Vossa Senhoria será aceito ou não, porque não cabe a essa presidência fazer a retirada. Caberia ao autor tomar a decisão de fazê-lo ou não a retirada ou o adiamento para a posteriori da votação do de Vossa Senhoria, que com certeza tem prerrogativa nesta casa, né? Para justificativa de voto no projeto de lei de número 10.756, o novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, quero retornar rapidamente na justificativa de voto do projeto de lei número 10.756, de 2010, do nobre vereador Gustavo Martinelli. Estávamos ainda em pauta e eu já pedi anteriormente a justificativa, quando nos deparando com as questões de ordens. E eu havia dito ao autor do projeto da importância. Também me lembrei que no pleito passado votamos um projeto correlato a este. Um projeto que auxilia, ameniza o problema das enchentes, né, do transbordamento dos rios, dos nossos córregos, nossos lagos, que infelizmente tem assolado também vários bairros de Jundiaí ultimamente. A medida buscada pelo vereador Gustavo vem ao encontro de uma necessidade urgente de nossa cidade e é por isso que eu votei favorável. Eu vi que a proposta é extremamente salutar e que mereceu, como sempre, o apoio desta casa com unanimidade. Portanto, parabéns, Gustavo Martinelli, por esta ideia. Um vereador novo, dinâmico, que tem chegando com ideias para contribuir com qualidade de vida e melhorar ainda mais a vida de nossos munícipes de Jundiaí. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Vamos passar ao segundo item da nossa ordem do dia, o veto total ao projeto de lei de número 10.777, de autoria do novo vereador José Carlos Ferreira Dias, que institui campanha de prevenção da hipertensão e do diabetes. Está em discussão o veto total. Com a palavra, o novo vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, em nome do nobre companheiro presidente desta casa, vereador Júlio César de Oliveira, nobre companheiro Julião, eu cumprimento a mesa, cumprimento os senhores vereadores e vereadora desta casa e o público presente. Senhor presidente, projeto de lei 10.777, de autoria deste vereador, que institui campanha de prevenção da hipertensão e do diabetes. O objetivo maior da proposta, senhor presidente, é detectar precocemente os casos de hipertensão e diabetes não diagnosticados. O público-alvo da campanha serão pessoas com idade igual ou superior a 40 anos, ou que têm histórico familiar dessas doenças, fatores de risco, como excesso de peso e alimentação inadequada e sedentarismo. A divulgação para a promoção de hábitos saudáveis da vida para os fins da prevenção e o controle das doenças é essencial. Para prevenir e combater essas doenças, são necessárias mudanças comportamentais da população, a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e a realização de atividades físicas regulares. Dando o mesmo
nós trazendo a público a situação e a preocupação é o de que 46% dos diabéticos desconhece o próprio diagnóstico e que, semelhantemente, parcela importante da população adulta com hipertensão não sabem que é hipertensa. E assim a campanha, senhor presidente, seus vereadores, ela é importantíssima, e eu até peço aos senhores que o projeto de lei de minha autoria foi bem claro. É instituída a campanha de prevenção da hipertensão e dos diabetes. Palestras com a campanha será realizada pela sociedade civil, anualmente no mês de agosto, através de palestras de voluntários em estabelecimentos públicos e privados, onde poderão apresentar reportagens, vídeos e estatísticas e abordagens sobre a necessidade de exames preventivos, principalmente em cidadãos de mais de 40 anos. O incentivo à sua divulgação nos meios de comunicação, assim considerados nos jornais, revistas, rádios e televisão e internet. Então, eu acredito, senhor presidente, seus vereadores, eu acho que o projeto de lei no qual eu estou passando à sociedade aqui, não vai junto ao executivo. Nós estamos somente fazendo aquilo que é um serviço social e um serviço no qual eu citei aqui no projeto de lei. Então, muitas vezes, senhor presidente, é votado e é vetado o projeto de lei, sabemos que se gerasse custo para o governo. Mas esse projeto de lei, gente, já foi passado por esta Câmara, foi votado pelos senhores vereadores, e é um projeto importantíssimo à sociedade brasileira, não só a nossa cidade, mas sim o país. Agora, sabemos que aqui foi feita uma campanha em sentido voluntária. Agora, é vetado pelo senhor prefeito. E a gente fica até triste de uma situação que nós estamos aqui expondo um serviço voluntário à sociedade jundiaiense. Senhor presidente, senhores vereadores, com certeza essas são as palavras do vereador Zé Dias referentes a esse projeto de lei que vai ao encontro da sociedade jundiaiense. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei de número 10.777, de autoria do novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Em votação. Com 11 vereadores votando pela mantença, 3 vereadores pela rejeição, 1 vereador ausente e essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.777. Terceiro item da nossa ordem do dia, o projeto de lei complementar de número 920 de 2011, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera o Código de Obras e Edificações para, na edificação destinada a bar e restaurante, prever instalação sanitária e rampas para o portador de necessidades especiais. Está em discussão o projeto de lei complementar de número 920. Com a palavra o novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez subo a essa tribuna e dizer que eu tenho ficado muito feliz de ver esta casa lutando finalmente pelo direito das pessoas com deficiência,
com mobilidade reduzida, e ver o apoio desta casa em dedicação a um assunto tão relevante. Hoje temos ainda uma reunião, quero aproveitar e lembrar a todos os componentes da Frente Parlamentar em defesa de pessoas com mobilidade reduzida às 15 horas. Temos um objetivo grande de ainda centrar melhor esta ideia e não errar o alvo. Esse projeto, senhor presidente, ele é mais um projeto muito simples. Tivemos até uma reportagem, eu vi nos jornais, dizendo que os bares e restaurantes, novamente, são alvos das leis de acessibilidade. E é verdade. É uma grande necessidade de adequarmos rampa, acesso adequado, para que o cadeirante, todos que tenham uma mobilidade um pouco mais dificultada por sua necessidade especial, não consiga aí sobrepor degraus com facilidade. Enfim, é simples demais. É dar condições iguais a todos, para que tenham acesso também a essas empresas, a esses lugares, empresas alimentícias, bares e restaurantes. Uma lei muito simples e que eu conto com o apoio dos nobres pares. Essa lei foi analisada pela Comissão Jurídica. Ela é legal, não tem nenhum vício de ilegalidade, de iniciativa. A Comissão de Justiça e Redação votou favorável à matéria. A Comissão de Obras e Serviço Público também. A Comissão da Criança, do Idoso, do Adolescente também favorável. Enfim, nós temos notado que cada vez mais há a presença de pessoas que têm essas necessidades especiais e que se encontram, muitas vezes, em situações constrangedoras por não oferecermos condições normais de acesso a todas. Por isso, nós precisamos, com essas ideias, contribuir na efetivação desses mecanismos para que proporcionem dignidade a nós todos. Ok, senhor presidente? Eu peço aos nobres pares o apoio e a aprovação de mais este projeto. São essas as palavras do vereador Val. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 920, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera o Código de Obras e Edificações para, na edificação destinada a bar e restaurante, prever instalação sanitária e rampas para o portador de necessidades especiais. Em votação, o projeto de lei complementar 920. Com 14 dos senhores vereadores votando sim, um vereador ausente, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar de número 920. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Somente para agradecer a todos os nobres pares. Obrigado. Muito bem. Quarto item da nossa ordem do dia, o projeto de resolução de número 765, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que altera o regimento interno para reservar para projetos de lei de denominação sessão ordinária bimestral. Está em discussão o projeto de resolução de número 765. Com a palavra, o nobre vereador e autor, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, os queridos e amados irmãos. O presente projeto de lei, como já foi discutido anteriormente aqui, fazer um bis in idem aqui, trata de alteração do regimento interno para reservar para projetos de lei de iluminação sessão ordinária bimestral. Uma pena que o Durval não está aí. Existe o projeto de lei dele,
de igual teor, como já foi falado anteriormente, e por isso que eu pedi a Vossa Excelência que fosse conversado em off, a consultoria jurídica falhou, infelizmente. Uma parte, não, vereador, eu acho que o senhor está errando a direção, não é a consultoria jurídica. Na realidade, houve um erro por parte da secretaria ao admitir o projeto. A consultoria jurídica só dá os pareceres, né? Quem errou, na realidade, foi a nossa secretaria, que em outros momentos também comete algumas falhas, inclusive com esse vereador aqui, já houve uma oportunidade, até era um projeto que depois eu acabei fazendo junto com o então vereador Gerson Sartori, mas não foi a nossa consultoria jurídica. Então, se o senhor vai fazer, faça a secretaria. Não é nem essa a questão. O problema é que houve um erro. Esse tipo de... Peço desculpas, vereador Paulo César. O senhor está tentando me esvaziar. Não vai conseguir, não consegue. Esse projeto de lei, essa propositura de alteração do regimento interno, ele visa a declinarmos especificamente sessões bimestrais, e a minha discussão aqui foi no tocante a que eu não consegui colher todas as assinaturas. Quando é rifa, todo mundo assina rápido ou some rápido, que é melhor, né? Até, inclusive, tem para não ser feitas a coleta de assinaturas para rifas aqui em plenário. Estou encaminhando ao senhor, a Vossa Excelência. Eu não vejo a necessidade de toda semana a gente dar um nome de rua. Em primeiro lugar, eu sou contra, eu agi dessa forma, todos agem, até porque é um respeito, mas não é o nosso trabalho precípuo, não é o principal. Então, gostaria de pedir aos senhores vereadores, até porque eu estive verificando em outras legislaturas, etc., etc., das proposituras de lei, tem gente com 70% em nome de rua, 76% em nome de rua. Não digo especificamente nessa, mas analisando toda a vida política dos senhores vereadores, nós verificamos isso. Até agradeço a assessoria por essa parte. Então, eu quero deixar bem claro, acho que nome de rua não é função precípua do vereador. Segundo lugar, que houve uma falha técnica aqui de dentro, e a falha é totalmente sanável, não tem problema. Terceiro lugar, por ter o vereador Durval Orlato já ter apresentado, em respeito ao mesmo, eu vou adiá-la. Para que dia que é o adiamento dele, senhor presidente? Precisaria verificar. Posso suspender? Eu sei que é outubro, mas não lembro a data. Posso suspender a sessão? Não precisa. Uma proposta que eu posso fazer para o senhor, suspenda para novembro, que o senhor com certeza acerta. Eu vou suspender por uma semana depois da dele. Perfeito. Uma semana, porque jogaram muito para frente, até porque Vossa Excelência assumiu o compromisso público de fazer de 2 em 2 meses. E essa assinatura que eu queria é para dizer, e aí que pega a minha veia, para dizer que não seria única e exclusivamente para nome de rua, que seria mais ridículo ainda. Então, ela é especificamente para tudo. Especificamente para tudo é incongruência. Permite uma parte. O senhor vai pedir o adiamento? Posso pedir para fazer o... Eu estou decidindo, olhando nos seus olhos. Então tá bom. Obrigado. Então, estou pensando em pedir o adiamento em respeito ao vereador Durval Orlato, até porque é em respeito a ele. E agora sim, senhor presidente, com a vossa promessa pública, que será de 2 em 2 meses, pode questão de ordem. Você não deu? Ah, tá. É que hoje a questão de ordem está uma zona, né? Você não sabe se pode pedir, quando não pode, a gente tem que definir isso aí. Então, voltando a esse projeto, vereador Antonelli, nós dizemos o seguinte, os nomes de rua não são funções precípuas do vereador, razão pela qual fiz esse projeto, e agora sim solicito, Vossa Excelência, o adiamento para uma sessão posterior à sessão do vereador Durval Orlato, até porque houve o compromisso de Vossa Excelência, e assim está sendo cumprido, a exceção do Tico e do Marcelo Gastaldo, que eram nomes realmente que precisavam de uma certa urgência, inclusive eu assinei, então está sendo cumprido o acordo, nós vamos relevar isso aí em consideração ao vereador Durval, que apresentou antes. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de suspender a sessão para que a gente possa providenciar o requerimento de adiamento, questão de ordem da nova vereadora e primeira secretária desta casa, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, eu acho que pior do que passar algumas rifas para setores beneficentes no plenário, são alguns termos chulos utilizados da tribuna. Eu gostaria que Vossa Excelência se ativesse nas nossas atas, que isso não cabe. Isso aqui é um poder legislativo
e não fica bem. Dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que nós estamos aqui por escolha da população, sem diploma universitário, porque isso aqui é uma mescla, desde o mais humilde até o mais letrado, desde que ele tenha condições, e o nosso presidente da República teve condições, foi reeleito, e se hoje fosse candidato novamente, ganharia, porque teve um trabalho muito bom para toda a população. Dizer a Vossa Excelência que eu acho que eu estou desaprendendo. Denominação de rua é atribuição específica do legislativo através de projeto de lei. O prefeito pode denominar algo somente por decreto. Se for por projeto de lei, por lei terá de ser feito aqui no Legislativo. Eu diria para o senhor, com saudades já falo do delegado de ensino que foi sepultado há poucas horas ou há poucos minutos até. Ele não é merecedor de uma homenagem, de uma denominação de um próprio público, aqui por esse legislativo? Então, senhor presidente, nós temos que valorizar o trabalhador, o trabalho do colega legislador, e nunca só pichar e tentar denegrir a imagem dessa Casa de Leis tão laboriosa para a população jundiaense, senhor presidente. Me perdoe, eu acho que eu tenho uma porção de projetos de lei, graças a Deus, nunca procurei pessoas para me darem nome, para me darem biografia, para eu poder denominar algo. Assim é feito com qualquer outro vereador, vereadora desta casa. E eu fico feliz quando sou procurada. Isso não tem nenhum cunho eleitoreiro, absolutamente, e sim homenagear alguém que fez alguma coisa de bom para a nossa cidade. Então, eu acho que é sim a atribuição e específica do legislador em denominar próprios públicos. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Tico. Pediria a suspensão dos trabalhos por até 15 minutos, se necessário, presidente. Vossa Excelência colocasse em votação. Antes disso, vereador Tico, eu tenho em mãos aqui o número do requerimento de adiamento do projeto de lei do vereador Paulo Sérgio. Então, eu vou só colocar em discussão e votação o adiamento e depois consulto a suspensão dos trabalhos. Eu tentei, presidente. Então, vamos colocar em discussão o requerimento de adiamento de número 602, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, para a sessão de 3/11/2011. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Logo esse negócio. Questão de ordem. Com 13 vereadores votando pelo adiamento, um vereador contrário. Vereador Paulo Sérgio, o senhor não votou, desculpa. Agora que eu vi aqui. Está pegando, presidente. Até aí. Está fechada, mas eu considerarei que o senhor, pelo pedido de adiamento, então, peço que seja consignado o voto do vereador Paulo Sérgio Martins, com 14 votos sim, um voto não, e essa presidência que regimentalmente não vota, está adiado o projeto de resolução de número 765. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem da nobre vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, se o senhor assim entender, eu pediria que Vossa Excelência submetesse à apreciação do plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Obrigado. Antes de qualquer coisa, alguém mais havia me solicitado uma questão de ordem? Vereador Questão Paulo de ordem. Sérgio Martins. Tico também. Oi? Aqui o Tico havia solicitado para suspensão.
Não, só para deixar claro a vereadora Ana, eu concordo que é atribuição do Legislativo, porém, não é atribuição precípua. Eu vejo com uma certa tristeza que dos vossos 40 projetos, 27 foram nomes de rua, ou seja, 70%, Excelência. Então, Questão de ordem. presidente. Questão de ordem do novo vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, no início da fala, da parte da vereadora Ana Tonelli, ela citou algo sobre títulos, formação de curso superior, eu não entendi bem. Gostaria que a vereadora repetisse, que eu não entendi bem, se o senhor permitisse. Eu não posso, até aceito a questão de ordem, mas não sei se a vereadora quer uma questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Eu falarei com o vereador depois, nos bastidores, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, muito Fechado. bem. Eu tenho dois posicionamentos a serem discutidos e votados nesta manhã aqui. Da vereadora Ana Tonelli, em primeiro lugar, que é a questão da prorrogação por até 2 horas dos trabalhos desta sessão. Está em votação a prorrogação dos trabalhos. Com 14 senhores vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que não vota, está, então, aprovada a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessários. Vamos submeter agora em votação a suspensão dos trabalhos por até 15 minutos, se necessários, a pedido do líder do governo nesta casa, o vereador José Galvão Braga Campos. Em votação, a suspensão dos trabalhos. Vereador Paulo Sérgio. Outra vez? Só falta Vossa Excelência. Estou sendo boicotado até aqui, Excelência. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 vereadores votando sim, essa presidência que não vota, estão suspensos os trabalhos por até 15 minutos.